Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que está aí na sua casa agora. Para você que vai assistir depois, para você que está aqui ao vivo, sejam muito bem-vindos ao Resgate Cristão. Amém? Esse ministério ele foi criado no intuito ali de realmente alcançar vidas. Em certo dia, o Senhor Deus, ele me revelou que eu iria criar esse ministério, ele me revelou ali tudo o que aconteceria para que eu realmente seguisse com o ministério, para que eu alcançasse as pessoas da forma que Ele queria. E aqui estou eu para falar sobre a palavra do Senhor. Amém? Hoje nós iremos falar sobre o Criador e a criação. É um tema muito importante, muitas pessoas muitas vezes acabam deixando por despercebido, né? Acabam entrando em crise de identidade, acabam sem saber muito bem ali para que elas vieram ao mundo, por que elas estão aqui. E hoje a gente vai falar ali sobre o Criador e a criação. Logicamente lá em Gênesis. Amém? O livro que a gente vai ler hoje é o livro de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 3. E diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Meus amados irmãos, esse é o texto de Gênesis, do 1 ao 3. E eu vou explicar aqui brevemente para você como que tudo aconteceu aqui. Muitas pessoas geram questionamentos sobre o mundo, como que ele foi criado. Os cientistas falam que a gente veio de uma evolução do ser humano, o ser humano foi evoluindo da bactéria até chegar no que a gente é hoje. Muitas outras pessoas falam da teoria da evolução aí, que o ser humano veio dos macacos, possivelmente, enfim. E aqui a gente vai quebrar tudo isso com simples tópicos. Eu vou trazer aqui tópicos que a Bíblia fala pra gente, o que a Bíblia fala sobre isso e como que tudo iniciou. Amém? Vamos começar aqui pela Trindade. O mundo ele foi criado pela Trindade. Amém? Por Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Deus, ele arquitetou tudo, ele projetou o universo, ele projetou o mundo onde nós vivemos. E através de sua palavra tudo se fez. Você percebe aqui no versículo 3 que Deus diz: haja luz. E logo depois que ele diz, a luz acontece. Não é isso? Ele verbaliza. Quem que é a luz? Aliás, quem que é o verbo, né? Essa palavra. João capítulo 1, versículo 11 vai dizer que esse verbo é o Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, no princípio era o verbo, vai dizer lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o Senhor Deus ele arquitetou o universo, só que através da palavra foi feito o universo. Ou seja, através de Jesus. Jesus também participou da criação. E aqui no versículo 2 diz o seguinte, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Logo a gente vê aqui que o Espírito Santo do Senhor também estava participando ali desse momento de criação do universo. Amém? Quando o Senhor Deus diz que a terra era sem forma e vazia, aqui no versículo 2 também, a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que quer dizer isso daqui? No início, quando o Senhor ainda estava criando ali, moldando a terra, ela era sem forma e vazia, para depois ele transformar em tudo que a gente vê hoje. Você consegue compreender? Então, assim, muitas passagens, muitos textos da Bíblia, a gente acaba deixando passar despercebido justamente pela falta do conhecimento. Mas quando a gente para analisar os mínimos detalhes, analisar o contexto histórico e tudo mais, a gente acaba compreendendo muito mais do que Deus quer passar para a gente. Amém? Então aqui no primeiro momento vocês já entenderam que através do Espírito Santo, através de Jesus e através de Deus foi criado o universo. A Trindade criou o universo. E o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês, como que a gente faz para compreender a criação? Porque muitas pessoas ainda não acreditam, não creem que tudo foi criado através da Trindade, tudo foi criado através de Deus, através da palavra. E preferem acreditar nos cientistas, preferem acreditar naqueles que falam da teoria da evolução, a teoria de Darwin, por exemplo. Para compreender a criação, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: pela fé,
entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Vocês creem nisso? Vocês conseguem compreender isso? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Ou seja, basicamente aqui em Hebreus está falando que a gente tem que ter fé para conseguir compreender. Se você não tiver fé, você não vai crer que Deus existe, aliás, que Deus que Ele está com você. Você não vai crer que o mundo foi criado por Ele. Você não vai crer que Jesus veio à Terra como o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Nada disso você vai crer se você realmente não colocar sua cabeça para funcionar e pensar, não, existe algo maior do que tudo isso daqui que a gente está vivendo. Você consegue compreender? E somente aquele que teve experiências com o Espírito Santo vai dizer que não é só o plano terrestre, tudo que a gente está vivendo aqui. Tem algo maior por trás. E é aí onde entra o Senhor Deus, Jesus e o Espírito Santo. Consegue compreender? E aqui, depois desse texto, a gente vai para a parte que diz que a existência de Deus é eterna. Como que a gente confirma isso através da Bíblia? Porque muita gente ainda especula, será que Deus foi criado por alguém? Porque todo mundo parte do princípio da criação, né? A gente, aqui nesse mundo, né, tem muita gente que diz, não sei quem criou a luz, não sei quem criou o carro. Só que nada aqui na Terra é criado. A matéria ela não pode ser criada, ela pode ser transformada. Tudo já foi criado antes, no início do mundo, no princípio do mundo. Através de Deus. Ele criou tudo. Só que Deus é. Ou seja, Deus é eterno. Ele já era antes de tudo existir. Entende? Ele arquitetou tudo. Não tem como você mencionar, porque ele... Para a gente conseguir mencionar algo que existe, a gente tem que partir do princípio do tempo. Ou seja, através do tempo as coisas existem. Só que Deus, ele vem antes do tempo. Ele é atemporal. Consegue compreender? E aqui, para a gente confirmar isso, a gente vai lá para Colossenses capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte. Vamos lá, aqui. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, independentemente do que você achar, independentemente do que você pensar sobre Deus, ele é. Ele não é que ele existe, ele é. Independente do tempo. Amém? Vamos lá. O seu Filho é eterno. Em João, capítulo 8, versículo 58, vai dizer o seguinte. Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele também é eterno. Através dessa passagem aqui a gente consegue confirmar que se o Senhor Deus e o seu Espírito é eterno, Jesus também é eterno. Quem que você vai recorrer nos seus dias de tribulação? A pessoas terrestres, pessoas que têm também problemas, tão problemas quanto você? Quem que você vai recorrer? Deus, ele está a todo momento esperando você. Independentemente do que você acha dele. E ele não precisa que você reconheça, mas você precisa reconhecer. Porque caso você reconheça, você tem a oportunidade de viver uma vida com ele. E eu vejo que as pessoas no mundo, elas andam pensando somente nas coisas materiais. E todas as vezes que a gente se conecta a coisas materiais, a gente acaba esquecendo do mundo espiritual. Porque tudo que é matéria existe. Você passa a crer somente no que você vê. E aí quando você acaba tendo uma rotina corrida, trabalho, levar a criança em escola, fazer comida, isso e aquilo outro. Quando você acaba se conectando somente a isso e esquece o mundo espiritual, você deixa de acessar outra frequência. Porque a frequência espiritual, ela faz com que a sua vida mude totalmente. E aí quando você vê toda a transformação acontecendo, quando você se conecta com Deus, você vai lá e ajoelha, ora, busca a frequência de Deus, você vê que tudo, absolutamente tudo ao seu redor começa a mudar. Amém? Em vários momentos da minha vida, entre vezes que eu fiquei desempregado, no tempo que eu trabalhava CLT e tudo mais, eu olhava para o lado e pensava, caraca, por que isso está acontecendo comigo?
E quando eu pensava no meu mundo espiritual, né, na minha conexão espiritual, eu via que eu não estava conectado com Deus. Só que eu sabia que eu precisava. Eu já sabia que eu precisava nesse tempo. E aí, todas as vezes que eu ajoelhava e buscava a presença dele, ele me honrava. E ele me honrava e não demorava muito tempo eu conseguia outro emprego. Então, muitas vezes, os problemas que você está passando em casa, os problemas que você está passando na sua família, ele muitas vezes depende muito da sua dependência de Deus. Se você não se conectar a ele, ele não vai te honrar. Porque a nossa carne, ela é muito fraca. Se você for depender somente da força do seu próprio braço, você nunca vai conseguir acessar a frequência do seu próprio, a frequência espiritual. Porque muita gente acredita somente na força do próprio braço. Não, eu vou lá, eu consigo fazer. Não, eu vou lá, eu faço isso daqui mesmo. Não preciso de ninguém me ajudando, não. Só que o Espírito de Deus está ali do seu lado. E aí, se você acessa essa frequência espiritual, você vai começar a acessar uma coisa que muita gente mesmo, não acessa por falta de sabedoria, que é a prosperidade. E Salomão ele deixa muito claro em relação a isso, lá em Provérbios 1. Porque ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente fala do temor do Senhor, isso significa que eu não vou agir pelos meus próprios pensamentos, pelos meus sentimentos, pelo que o meu coração quer. Eu vou agir pelo que o Senhor Deus quer. Aquele que criou tudo o que está ao meu redor. E aí, quando eu tenho essa vida reta com Deus, quando eu começo a buscar Ele em todos os momentos, independente de eu estar mal ou estar bem, e como eu falei ontem, do tempo de qualidade, de estar ali doando um pedacinho do seu tempo do dia, que seja 1 minuto para agradecer, pelo menos por respirar. Porque muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, estão precisando sair de uma cama de hospital, querendo muito voltar para a família, e eles estão ali lutando para conseguir a vida de volta normal. E a gente, muitas vezes, tem tudo, tem comida na mesa, respira, consegue caminhar, e a gente não para agradecer. E aí, se você tira esse momentinho ali, que seja 1 minuto do seu dia, para orar, agradecer a Deus, que já é muito pouco, né? Por tudo que Deus nos dá, Ele nos dá 24 horas. A gente dá 1 minuto para Ele, de oração, a gente está sendo muito hipócrita, né? A gente poderia dar muito mais. Só que você pega esse minutinho ali do seu dia, ajoelha, meu Deus, muito obrigado por eu respirar, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo meu alimento. Tudo vai começar a mudar na sua vida. Porque Deus ele não se importa com o que você pensa, Ele se importa com o que sai do seu coração. Com o que você faz, piorou. Ele vai se importar com o seu coração. Como que o seu coração age? Seu coração ele é puro? Ou você sempre age com maldade? Você sempre pensa o pior das pessoas? Ou você busca nas pessoas aquilo que é o seu reflexo? Você consegue compreender? Deus ele busca a pureza. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Vinde a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Por que Jesus ele fala isso? Porque as crianças elas são puras, elas têm a mentalidade pura. Elas não têm a malícia do pecado. Só que o diabo ele faz questão de, ao longo do nosso crescimento, ele ir implantando na nossa carne o pecado. E aí o que acontece? A gente começa a pecar, a gente começa a entrar em iniquidade, a gente começa a literalmente batalhar com o pecado contra Deus. Porque se você anda com o pecado lado a lado, você está indo contra o que Deus quer que você viva. Logo, você está lutando contra Deus. Agora, se você anda com Deus, você está lutando contra o pecado. Você não vai aceitar. É claro que todo mundo vai pecar. Igual eu falei essa semana. Nós não temos o poder de sermos 100% como Cristo. Mas nós podemos utilizá-lo como um exemplo para sermos pequenos Cristos. E é isso que o cristão é. Ele é um pequeno Cristo. Ele pega os exemplos que Jesus fez e ele tenta todos os dias colocar em prática. Ou seja, Jesus curava, nós podemos curar também pela fé. Jesus pregava, nós podemos pregar também pela fé. Você consegue compreender?
Quando Jesus fala, ide e pregai o evangelho, significa que toda criatura, ela precisa levar a palavra. Jesus, ele deixa bem claro, ide e pregai o evangelho. Por que ide e pregai o evangelho? Porque quanto mais pessoas estiverem falando do nome dele, mais pessoas vão ter acesso à informação que existe um projeto de salvação para esse mundo. A gente está vendo aí toda a família sendo corrompida pelo pecado. O relacionamento está sendo relativizado agora. A verdade está sendo relativizada. Enfim, tudo está sendo relativizado nos dias de hoje. A sexualidade. E aí, quando você encontra tudo isso, todos esses problemas, esse caos na sociedade, será que isso tudo é normal? Será que esse foi o plano de Deus para a humanidade? E a gente percebe que quanto mais o diabo entra dentro das famílias, mas ele faz questão absoluta de destruí-las. E toda essa questão de ideologia, de gênero, toda essa questão de deturpar essa ideia da família, de união, é um projeto do diabo que está dando certo. Porque quanto mais pessoas se relacionam como homoafetivas, como com outras sexualidades, muito menos filhos vão ser criados, né? Menos pessoas vão nascer na Terra. Ou seja, menos pessoas vão ter acesso àquilo que o Senhor quer dar por herança, que é a Terra Prometida. Ele nos prometeu a cidade celestial. E nós, cristãos, devemos andar com a verdade. E aqui estamos nós, falando sobre a palavra de Deus e buscando mais da presença dele, que é o mais importante. Viver uma vida reta com Deus. Amém? Nós, como criação, devemos reconhecer que Ele é o Criador. Nós, como criação, devemos reconhecer que nós somos pequenos diante dele, que o caráter dele é muito grande. Amém? É sobre isso que eu queria falar hoje. Muitas vezes a gente deixa por despercebida a presença de Deus. Acaba caindo em pecado, cede à tentação. Mas se nós buscarmos frequentemente a presença dele, ele vai agir em nós. Pessoas vão ser alcançadas através de você. Onde você passar, as pessoas vão olhar diferente para você. Elas vão saber que você é diferente. Não importa como você pense, não importa como você está agindo nesse momento. Mas se você dobrar seu coração, ajoelhar diante dele e pedir mais da presença dele na sua vida, com certeza absoluta, através de você, ele vai alcançar muitas pessoas. Amém? Vamos orar. Se você que está aí do outro lado da tela, feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos entrar na presença do Senhor. Santo e amado Deus, Pai Altíssimo, aqui estamos mais uma noite na sua amada presença, meu Pai, para glorificar o teu santo nome. E hoje, Pai, nós buscamos falar sobre o Senhor como Criador e sobre a criação. Foi muito importante, Pai, tocar nos pontos no qual afirmam, dentro da palavra do Senhor, na Bíblia, que o Senhor, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, e Jesus criaram tudo que está ao nosso redor, Pai. É importante afirmar que o Senhor é eterno e que nada o criou. Mesmo tantas pessoas querendo dizer que nós fomos criados dentro da teoria da evolução, nós somos sendo transformados ao longo do tempo, evoluindo. Mesmo todo mundo dizendo isso, Pai, através da fé, nós cremos que o Senhor criou tudo. Que Jesus, que foi a sua palavra, que é a sua palavra, criou tudo. E que o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. Meu Pai, nós comentamos aqui, Pai, nessa noite, que tudo que está ao nosso redor merece a nossa contemplação. Nós devemos reconhecer que o Senhor criou. E devemos reconhecer mais ainda que somos dependentes da sua presença. Porque o que mais o diabo quer é nos tentar e nos livrar do Senhor. Porque quanto mais longe estamos da tua presença, menos bênçãos nós vamos ter em nossa vida para mostrar para o outro que, sim, o Senhor existe.
que o Senhor é, que o Senhor está do nosso lado a todo momento. Menos prosperidade nós vamos ter na vida para conseguir ajudar outras pessoas. Enfim, Pai, estamos aqui, Pai, para pensar diferente, para crermos que somos dependentes totalmente do Senhor, para crermos que o Senhor age em nossas vidas e através de nós o Senhor pode tocar outras pessoas. Basta que nós abramos nosso coração e busquemos infinitamente a Tua presença, porque somente assim, buscando infinitamente a Sua presença, ajoelhando, dobrando o joelho no chão e dobrando nosso coração diante do Senhor, nós conseguiríamos acessar a frequência espiritual, do qual o Senhor está nos esperando ansiosamente em todos os momentos. Que o Senhor, Pai, dê uma maravilhosa noite para essa pessoa que está ouvindo do outro lado. Dê um maravilhoso descanso e que, para a honra e glória do Senhor, ela esteja protegida com anjos do Senhor, Pai. Que o Senhor acampe anjos ao redor da casa de cada um dos que estão vendo e ouvindo essa mensagem, Pai. E que em nenhum momento ela fique desamparada, mas que a presença do Senhor esteja dentro da casa dela. Para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu gostei muito dessa mensagem de hoje. Eu realmente vim aqui disposto para que o Senhor agisse através de mim e tocasse vidas aí do outro lado. E eu creio que pessoas foram transformadas através dessa mensagem e que pessoas ainda serão transformadas, porque essa mensagem vai sair para outras plataformas. Amém? Pessoas vão ser alcançadas pela mensagem do Evangelho, pela mensagem do Senhor. Amém, meus irmãos? Tenham uma boa noite e amanhã estaremos aqui no mesmo horário, às 21 horas. Para a honra e glória do Senhor. Até mais.